acho que mal também Para faço quem não sabe o que é isso, é dizer que uma das principais formas de nos enganar é não nos ensinar a cor. Queria pedir para vocês que 10 minutos me avisem, porque senão não vai dar tempo de falar da universidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando analisa uma realidade é ter um método correto de análise. E esse método correto, se vai começar compartimentando a realidade, tem aquela historinha, a gente olha a tromba do elefante, pensa que o elefante é de um jeito. A gente olha o pé do elefante e acha que é alguma outra coisa. Se a gente não aprender a olhar a realidade a gente não entende. E a primeira coisa que eu gostaria de sair daqui tendo a certeza que você sabe é que é uma burrice quando a gente diz que economia é uma coisa, a política é outra e a sociedade é outra. Política, economia e ideologia estão juntas para serem entendidas corretamente. Então, não vamos sair daqui dizendo que a greve dos professores é política e desqualificá-la porque é política. Porque ela é política, porque é econômica também. Se a gente está juntando com salário, e se alguém que não dá salário e não faz com que a universidade pública seja valorizada, tem por trás disso uma política de precarização do espaço público e, portanto, política e economia estão em conjunto. Primeira coisa que eu queria dizer quando aqui me preparei para falar com vocês, ponto de partida. Se chegar um piano aqui, não vai entender o que é essa realidade enlouquecedora que a gente vive. Aonde, como se Marcuse, num belíssimo livro que eu gostaria que vocês lessem, se chama Ideologia da Sociedade Industrial. Vivemos numa sociedade onde a paz é mantida pela guerra, onde a democracia de Bush e de Obama se igualam, levando a democracia destruindo o Iraque, aonde o homem estuda para se alienar e para se emborrecer. Então é isso a primeira coisa que a gente tem que reconhecer. E isso é o quê? Produto de um modelo de sociedade. E a gente não fala em sociedade como algo estratosférico. Existe uma sociedade que é qualificada como sociedade capitalista. E se a sociedade é capitalista, desde 1848 se sabe que no modelo de sociedade capitalista, o que existe é a riqueza de poucos e a pauperização das massas. E é isso que nós estamos vivendo. E já entrando, portanto, num segundo momento, qualificada a sociedade onde vivemos. Sociedade capitalista, aonde a concentração do lucro é o método de funcionamento desse tipo de sociedade. E que sobra para os outros a pauperização. Segundo momento. Vivemos uma crise do sistema capitalista desde 2007. Uma crise que tem a sua especificidade, que se forma no centro do capital. E o que a gente vê hoje, 5 anos depois? Endividamento dos estados, porque aqueles que dizem que o estado tem que ser destruído, são os grandes capitais, na hora que a crise chega, quem recebe dinheiro do estado? General Motors e sistema financeiro. E nesse segundo momento de crise, o Estado endividado, como resolve sair da crise? Mais uma vez, precarizando o trabalho, retirando dinheiro da saúde e exterminando o que ainda existia de resto de estado de bem-estar social. Para quem não sabe, nesses últimos dias de crise, General Motors nunca teve um lucro tão grande. Por quê? Porque além de receber investimentos e socorro do governo,
dividir os trabalhadores e aqueles que ficam o trabalho dobrado. É assim que funciona o capital. E no segundo momento, talvez a sua face mais feia, e eu levantei para vir para esse encontro 8 páginas só das características de desemprego que existem na Europa. E nos 20 minutos que me sobra, eu poderia dizer para vocês apenas um número absurdo. Hoje, na Europa e em todos os países do grande conglomerado que a gente chamava de primeiro mundo, existe 48 milhões de desempregados. 48 milhões de desempregados para nós que não somos economistas, que trabalham com famílias, são gente que morre de fome. E para dizer para você, eu peguei também uma frasezinha escrita no final de um jornal desse, que hoje na Espanha as lixeiras têm de ser encadeadas para que o povo não possa retirar lixo da rua. É isso que o capital oferece para a gente. E existe na Espanha e na Europa como um todo a parte mais feia e mais diretamente ligada a vocês, que é a desesperança para a juventude, que não consegue trabalho, e existe mais de 48 milhões de desempregados, e não por acaso a gente vivenciou nesses últimos anos a Primavera Árabe. A Primavera Árabe era porque aqueles que iam trabalhar na Europa, hoje não tem mais lugar para trabalhar. E precisa ou morrer de fome ou ir para a rua lutar. Já passados meus primeiros 10 minutos, eu queria dizer para vocês que é mentira quando Lula disse, como disse lá, que essa crise tem olhos azuis e é gerada por aqueles que não sabem gerenciar o capital financeiro. Essa crise é crise de um modelo de sociedade. E ela não vai chegar aqui como uma marolinha, porque no mundo globalizado, o que acontece lá tem reflexo mais cedo ou mais tarde no Brasil. E aí a gente se pergunta por que a gente ainda fica, eu sou vascaína, mas por que a gente ainda fica... Viva vascaínos! Por que a gente ainda fica se preocupando se o Adriano vai conseguir jogar ou não vai? E a gente não pensa em alguma coisa muito maior, que é o que a gente tem que fazer frente a esse futuro tão sombrio que se apresenta. E que os mega-eventos, vocês vão ter uma mesa para isso. E que os mega-eventos funcionam hoje como uma grande, junto com as drogas e junto com as grandes festas, uma forma de alienação, que é isso que o capitalismo quer de vocês. Quem não viu o Malcolm X, que veja esse filme. Está lá. Quando o movimento negro americano começou a dizer todo o poder ao trabalhador, se espalhou droga nos Estados Unidos para alienação. Droga não é forma de combatividade, droga é forma de alienação. E hoje a droga vem através da Rede Globo, hoje a droga vem através do Faustão, a droga vem através do mega evento e daqueles que não conseguem ter tempo de se tocar e nem de pensar. E aí chegamos na universidade. A universidade, que era do meu tempo, sou a mais velha provavelmente aqui. Militei antes da ditadura militar e com muito orgulho continuo militando hoje, porque eu honro o sangue de todos e muitos militantes que morreram ao longo desse caminho. Eu tive alguns companheiros que ao sair da ditadura e dos cárceres da prisão deram depoimentos para a gente, como temos mulheres que tiveram que fazer lavagem estomacal por tantas vezes estufadas pela boca. Eu conheço amigos que não conseguiram dormir porque ao sair da prisão sabiam que toda vez que dormiam eram aí que as mulheres levavam um choque na vagina.
E isso a gente não pode esquecer. Então, companheiros, a universidade que eu vivi foi aquela que teve sonhos e viu seus sonhos destruídos e de novo se levantou. E se levantou não porque se curvou o capital. E quando vocês entram numa universidade, como a gente vê lá na nossa educação física, aonde os alunos querem lutar por pequenas empresas, vocês não sabem que mal isso está fazendo a vocês. Porque quando a gente traz a lógica do capital para dentro da empresa, o que sobra para vocês é nem estranharem mais essa ideologia. Se a cabeça de vocês já foi formatada, que só existe um pensamento único, que eu sou inimiga dela e que vocês estão disputando um lugar de iniciação científica, que eu estou disputando uma bolsa, porque estou disputando a vaga de mestrado, porque estou disputando a vaga do vestibular, a gente liga, se desculpe a palavra, foda-se, e cada um salve-se como se puder. Isso é barbárie da humanidade. E a universidade que se expressa não pode compactuar com isso. E por isso fizemos 101 dias de greve e vimos a universidade dividida entre aqueles que fazem, aqueles que se completam dentro da UFRJ, que tem lá o maior balcão de negócios, diziam que não queriam fazer greve porque tinham compromisso com nossos estudantes. E aí eu vou dizer para vocês alguma coisa que vocês já devem ter visto em várias, aliás, eu fiz Facebook só por causa da greve, porque tudo que acontecia estava no Facebook, eu não sabia. Aí eu perguntava para minha filha, como é que você sabia que está no Facebook? Aí ela fez no Facebook. Me procurem lá, Vera Sarim, professora da UFRJ. Gente, o Facebook, uma das coisas mais bonitas que eu vi é uma foto do menino jovenzinho, bochechudinho, gordinho, chileno, com cartaz dizendo assim, se muitos morreram, que ao caraco 6 meses de greve, 6 meses que eu perco da minha vida. E é isso que eu digo para os meus estudantes. Quem tem compromisso com alguma coisa e sabe que tem dúvida hoje, quando a gente bota na balança, é muito ruim para vocês perderem 6 meses de aula. Eu tinha que ir para o congresso em Munique, não fui. Muito ruim perder um congresso de nanotecnologia, novas tecnologias. Mas o que é pior? Perder um congresso, perder 6 meses, ou perder um projeto de universidade, que é o único lugar que minimamente, ainda embora com diferenças, nos dá a possibilidade de nos irmanarmos e dá uma possibilidade que, embora desigual, ainda seja igual. E é esse projeto que está em jogo. Eu era da diretoria da UFRJ quando se implantou o Reúne. E o Reúne se implantou dentro da reitoria, com um reitor que se dizia do Partido Comunista, sem debate, e fazendo o que vocês devem ter visto. Levantem a mão, vamos aprovar o Reúne, e o movimento estudantil organizado dizendo que era contra o Reúne e se implantou o Reúne. Que vivemos hoje na universidade. Eu dava aula para 20 alunos, hoje eu dou aula para 60, 65. A aula que vem depois da minha de cálculo. Eu quase não consigo sair da sala, porque a avalanche de alunos querendo disputar uma cadeira é uma coisa impressionante. Hoje na UFRJ, maior universidade pública federal, se dá aula em contêiner. Não tem lugar para dar aula. Isso não é dinamitar os muros da universidade para a classe trabalhadora. Isso é fingir que nós estamos dinamitando os muros e trazer para dentro da universidade a mesma precarização que existe na escola de 1º grau e de 2º grau.
Então, companheiros, com muito orgulho eu digo a vocês, eu fiz 101 dias de greve e saí de lá sem receber salário aumentado, mas defendendo o que me orgulha mais, defendendo o modelo de universidade que tem que ser a favor da classe trabalhadora e mesmo da classe mais bem-aventurada nesse país, que entra dentro da universidade e quem sabe lá tem a possibilidade de deixar de ser alienada. Eu sou filha de fazendeiros da fronteira oeste do Uruguai. Cheguei na universidade com medo de comunista. Minha mãe dizia assim, cuidado que a universidade está cheia de comunistas. E 6 meses depois eu era comunista. Eu era comunista por quê? Porque qualquer um que pode olhar para o outro como igual, qualquer um que não consegue ver uma realidade aonde existe mendigo na rua, aonde existe criança que você tem medo, você se desumaniza. E eu vim da teologia da libertação. Vim da teologia da libertação e virei comunista. Talvez foi um grande drama para mim pensar que naquela época, de 74, 78, foi a maior dificuldade que eu tive. Que numa luta, às vezes, a gente tem que matar a questão do outro lado. Quem foi católico, como eu fui, sabe que é muito difícil matar alguém que deve ser igual a você. Mas num momento de luta de classe, o que nos divide é um projeto maior de vida. E quando alguém diz para vocês que uma greve como a Rede Globo, eu Mochado dizia todo dia, quando a greve está fazendo assassinatos porque os trabalhadores hoje não têm hospitais. O governo faz muito mais assassinatos diários nas filas de INSS, nas filas de HU que agora vão ser privatizados por um modelo igual ao do Reúne. Então, companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês que talvez o mais bonito dessa greve e que fica de lição para vocês é que dizer que ser mulher e ser guerrilheira não significa nada se quando a gente assume o poder, a gente fica da classe do lado do capital financeiro e não do lado da classe trabalhadora. E o que o senhor é vai ficar do lado da classe dos banceiros e não do lado da classe trabalhadora. E nós que estamos aqui não vamos aceitar essa realidade. Dilma não negociou conosco. Dilma quer uma universidade privatizada. Dilma mata os pobres quando não abre o garro para os pobres. E portanto, meninos, o que eu quero de vocês é que continuem a luta que nós começamos em 74, muito antes de 74, que vem desde 1848. Para um mundo melhor, teremos sim que ter uma sociedade num outro modelo, aonde a gente possa se olhar e dizer: eu sou amigo de vocês, eu não disputo nada com vocês. E essa sociedade é a sociedade comunista. E em momentos de crise, é o momento que nós temos, é um momento histórico de que tenha nesse país e na América Latina um partido revolucionário que transforme essa sociedade. É isso que eu tinha a dizer a vocês. E como sempre, hasta la vitória, sempre!